Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, a gente vai começar agora o terceiro vídeo que diz respeito a pesquisas singulares. O que a gente propõe nesse espaço de pesquisas singulares? Basicamente apresentar para vocês propostas que já existem ou não, possibilidades de inovações para pensar, né? Que sejam diferentes, não sejam, por exemplo, discussões usuais, que sejam questões novas dentro da nossa discussão da biblioteconomia, né? Então é um espaço em que a gente pode trazer artigos, publicações sobre pesquisas inovadoras ou propostas, possibilidades de pesquisas, como o próprio termo diz, singular, única, né, que fogem um pouco da casinha clássica de atuação do profissional. Bom, hoje a gente vai trabalhar basicamente com uma pesquisa que já existe, uma pesquisa que foi construída no Rio de Janeiro, na Unirio, especificamente por uma aluna de biblioteconomia. Então a gente tem que trazer o referencial teórico da pessoa, né? Então eu vou colocar no próprio vídeo o acesso ao TCC, que no caso é um trabalho de conclusão de curso, mas que traz uma proposta bem interessante, bem diferente para a gente discutir. Vamos lá? Bom, quem aqui provavelmente não conhece ou não gosta de cerveja? Cerveja não é nenhuma novidade, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar. Se não bebe, se bobear até muito. Mas enfim, não é a questão. A questão é que é um tema que, em tese, a gente não associa de cara ao campo da biblioteconomia. A gente sabe que o senso comum, e o senso comum às vezes até de profissionais e de alunos da área, considera a biblioteconomia como um espaço de discussão de livro, biblioteca, muitas das vezes de acervos distintos, porém dentro da biblioteca. A gente sabe que ainda existe discussões que, por mais que não sejam novidades para quem é da área, mas que são discussões muito novas, recentes, que não tem ainda um espaço de conhecimento no senso comum do corpo social, né? E cerveja, talvez de cara a gente fique, o que tem a ver, como construir uma pesquisa aqui, mas vamos lá. Basicamente, a gente está pegando um trabalho de uma pessoa que se formou recentemente. No caso, eu não conheço a pessoa, simplesmente é um espaço aqui que a gente traz uma discussão de pesquisas singulares, não necessariamente pesquisas feitas só por mim, mas também por outros, ou pesquisas que ainda não existam, inclusive, né? A gente pode trazer propostas nesse espaço aqui de conteúdo. E o trabalho, ele versa sobre a questão da cerveja artesanal, né? E como é que isso de fato pode estar atrelado dentro da biblioteconomia. É um trabalho de conclusão de curso da Hanna Henrique Guimarães da Silva. É um trabalho que tem uma boa divisão, inclusive traz a questão do que é esse objeto de estudo, né? Ou seja, traz a história da cerveja, traz especificamente o que é a cerveja artesanal, os processos, alguns exemplos, né, dessas cervejas. Então é interessante por isso, porque a gente vai abordar rapidamente um pouco desse trabalho e trazer algumas possibilidades de discussão para pós-produção desse texto, ou até colocar em prática. Primeiro o trabalho faz um histórico, né, para a gente compreender o que é cerveja, o que leva de ingredientes na cerveja, quais são os processos que existem na cerveja. Então todo esse panorama, toda essa descrição do que é esse objeto de estudo, ela é pertinente para a gente apresentar para o leigo, seja o leigo não, seja a pessoa que tenha uma expertise na área, ou seja, literalmente aquela pessoa que seja leiga no assunto, que não tem entendimento nenhum. Então a gente faz um panorama para apresentar para os dois possíveis leitores, né? E
claro, esse panorama ele é pertinente para você especificar o que de fato vai ser tratado, analisado dentro desse campo. Então, inúmeras questões que começam a ser apresentadas como algo distinta da cerveja artesanal. A questão da preocupação com os ingredientes, não é apenas um malte ou um lúpulo, é um determinado tipo de lúpulo que existe num determinado país, com uma determinada linha de produção, e envolve a questão da importação disso também, que é um processo caro, demorado, complexo, né? A questão do teor alcoólico, para quem não sabe, cervejas convencionais possuem um teor alcoólico abaixo de 4%, cervejas artesanais, o céu é o limite, né? A gente pode trazer inúmeros exemplos aqui de cerveja que passam de 16%, 20%, 70%, cervejas que, em geral, a gente pode trazer, por exemplo, as escolas de cerveja, né? A escola francesa de cerveja tem o costume de apresentar algumas cervejas com teor alcoólico absurdo, e aí, ao mesmo tempo, para não ficar pesado, atrela a um dulçor, né? Então é uma cerveja que tem um tom doce, né? Às vezes até viscoso, mas o teor alcoólico é muito elevado. Então a gente começa a compreender um pouco desse cenário, né? O que são as cervejas trapistas, para quem não sabe, são cervejas que foram, historicamente falando, criadas em mosteiros, né? São cervejas criadas dentro de um espaço religioso, não com propósito unicamente de bebida, mas principalmente de alimentação, pois são cervejas pesadas, ricas em ingredientes e que em determinados períodos era apenas o que havia disponível para as pessoas poderem se alimentar e aguentar tanto a questão da fome quanto a questão do frio. Então são cervejas que não necessariamente têm um teor alcoólico super elevado, não necessariamente, mas são cervejas pesadas. Não são cervejas leves, no sentido de que você, por exemplo, para quem gosta de um churrasco, vai comprar um monte de engradado de cerveja trapista para beber. Não, isso não vai acontecer, né? Enquanto tem pessoas que conseguem, enfim, beber 7, 10, 15, 20, esse tipo de cerveja provavelmente não vai chegar nem a um terço. Então, o trabalho traz todo um panorama do que são as cervejas, depois cerveja artesanal e algumas questões históricas que existem a respeito desse tema, né? Aparentemente está longe da biblioteconomia, e aí é que começa a vir a graça. O trabalho da Hannah apresenta no capítulo seguinte uma questão que é interessante, que é justamente a representação descritiva, ou seja, todas as linhas de representação descritiva que existem dentro do código ACR2, né? Para quem conhece, é um código que trata justamente de catalogação, leia-se representação descritiva dos itens, e para atrelar o código à cerveja, a autora constrói a partir das regras que dizem respeito aos objetos tridimensionais ou realia. E aí começa a ficar interessante, porque a partir dessa leitura do código, a autora traz campos básicos que existem em todas essas construções de rótulos, de dados de cerveja. Tendo em vista que a própria autora ela consultou os rótulos, consultou os sites, não foi uma visita em loco nas cervejarias, né? E a partir dessa pesquisa, ela conseguiu fazer uma rotulagem básica de dados que existem, em sua maioria, nas cervejas de diversas cervejarias, especificamente do Rio de Janeiro, que é onde tem o recorte do estudo de caso dela, e consegue elencar no código todos os campos básicos para fazer a catalogação. Aí você já começa a ter uma pequena relação da biblioteconomia com o objeto de estudo cerveja. O que vem depois é justamente o que torna singular, não só atrelar esses dois pontos, mas como construir a partir disso, que são justamente a análise de outros documentos do espaço da cervejaria que demonstram a importância de determinados dados que são necessários para uma representação descritiva completa, complexa e de qualidade para esse tipo de objeto.
Por exemplo, quando ela parte para a própria análise de dados, e aí não custa nada uma cola, porque tem alguns exemplos aqui que são muito pertinentes, mas não trouxe todos para vocês. Ela traz a questão da importância da cervejaria responsável, do IBU. O que é o IBU? É a questão do amargor da cerveja, né? A questão do ABV, ou teor alcoólico da cerveja, o tipo de cereal, o tipo de malte, o tipo de lúpulo, o tipo de nota aromática, o tipo de nota gustativa, o tipo de levedura aplicado na cerveja. Ou seja, a autora traz inúmeros dados que são importantes também para complementar a construção de uma representação descritiva desse item. Alguns dados não foram mencionados na pesquisa. A pesquisa poderia até aprofundar mais ainda esses campos, como, por exemplo, a questão do retrogosto, né? Não é apenas uma nota gustativa, mas a nota de retrogosto, ela é pertinente para a cerveja artesanal. A gente considera que uma cerveja artesanal ela pode ter um gosto inicial e um gosto final diferente. Tem cervejas que começam com um tom amargo e terminam com uma nota floral, uma nota mais doce, varia. Então, percebo que há uma complexidade para se abordar o objeto cerveja artesanal e, por sua vez, uma complexidade de construção de campos aplicáveis na sua representação descritiva. E aí, todos esses dados, vocês podem ver aqui, como eu estou no decorrer da fala apresentando uma tabela da própria autora, né? A autora fez essa tabela no trabalho. Vocês também vão poder consultar na parte de comentários, vou colocar o acesso ao documento. E, claro, todos esses campos são campos que demonstram a complexidade de analisar, de construir e fazer uma manutenção de toda a política de metadados que dizem respeito à cerveja artesanal. Perceba que essa complexidade ela já se mostra muito salutar pelo fato de que muitos dos campos que foram apresentados como novos já conseguem ser quase que o dobro do que os campos básicos apresentados pelo Código de Catalogação anglo-americano. Ou seja, a gente tem um espaço aí de atuação do profissional bibliotecário no sentido de sistematizar todos esses dados, representá-los e conseguir com que a pessoa faça uma recuperação da informação, conseguir evocar esses dados dentro de uma determinada plataforma, conseguir fazer o entrelaçamento dos dados, por sua vez, essa padronização desses campos de metadados vão permitir aquela palavrinha um pouquinho difícil, né? Que é a questão da interoperabilidade, ou seja, você conseguir construir uma migração de dados de um repositório, por exemplo, de cervejas, para um outro repositório, para uma outra base de dados. Então, isso é muito interessante para fazer uma pesquisa, para fazer um controle de dados sobre cerveja. Então, a gente tem vários caminhos de atuação, né? E, claro, algumas sugestões que também a gente pode estar pensando a partir desse trabalho da autora e dessa temática, que sim, é uma temática singular, principalmente no que diz respeito à nossa área, é o fato da própria aplicação local, seja no site da cervejaria, ou uma aplicação regional ou nacional, por exemplo, uma construção de rede, né, uma rede de cervejarias do Brasil, ou uma rede de cervejarias do Rio de Janeiro, em que tanto os produtores quanto o cliente que gosta de cerveja, que gosta de conhecer da cultura, da história, da construção, possa acessar nessa rede um banco de dados, possa acessar um repositório com todos esses dados, com a imagem também dos rótulos, ter um conhecimento desse tipo de produto. Repositório, a gente pode estar pensando tanto um repositório institucional, no caso de um repositório aplicado na cervejaria, ou mesmo um repositório temático, né? Que é o que fica até mais claro aqui quando a gente pensa esse tema. A gente pode estar pensando pesquisas colaborativas, inclusive, a respeito de o acesso a esses dados dentro de uma plataforma, poder
construir novos parâmetros de análise, novos parâmetros de construção da cerveja, né? Se a gente pensar que o repositório, além dos dados básicos do rótulo da cerveja, vai apresentar os dados básicos de construção, ou seja, tempo, questão de temperatura do mosto, questão de tempo de aplicação do lúpulo, seja o lúpulo de amargor, seja o lúpulo aromático. Curiosidade rápida, lúpulo aromático ele é aplicado ao mosto, o preparo da cerveja. Geralmente nos últimos minutos de fervura do material. É o lúpulo que é só aromático, não é um lúpulo que afeta no sabor, né? Então perceba que há vários detalhes que também podem ser considerados na construção dessa política de metadados e, por conseguinte, em pesquisas a respeito dessa cerveja ou das cervejarias. Ou seja, é um espaço muito interessante de atuação do profissional bibliotecário. A gente tem aí caminhos, seja no viés de representação descritiva, como foi a proposta do trabalho da autora, seja pelo viés tecnológico, de como implementar esses campos de metadados, seja no próprio viés de recuperação da informação e controle de qualidade, né, a partir desses dados. Então, é um primeiro conteúdo que trago aqui no espaço de pesquisas singulares, que não é um conteúdo que versa sobre uma pesquisa minha, né, porém é um conteúdo que versa sobre uma pesquisa já existente, né. Ressalto que de vez em quando a gente vai trazer em pesquisas singulares alguns conteúdos que sejam apenas propostas, né, possibilidades, tendo em vista que esse espaço é um espaço tanto para pessoas que já têm conhecimento, que compreendem a nossa área, a área de biblioteconomia, mas também é um espaço para alunos, sejam alunos mestrado, doutorado, também como alunos de graduação. Aquele aluno que às vezes tem até uma dúvida de que tema abordar, será que eu posso abordar esse tema na minha pesquisa? Como é que eu vou fazer essa relação da minha pesquisa, desse meu tema dentro da biblioteconomia? Ou seja, aqui também é um espaço de possibilidades, né? E a partir desse terceiro tema, eu espero que tenha sido interessante para vocês, tenha trazido algumas luzes de possibilidades. E, claro, qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentários, fiquem à vontade, né, para entrar em contato pessoalmente no próprio canal. E estamos aí. Até a próxima, gente.